O Despertar da Igreja Adventista do Sétimo Dia Sequestrada, Parte 1, o sequestro descoberto por John E. Verblest. Olá, eu sou John E. Verblest. A história que você está prestes a ouvir não é feita de coisas suaves. É de partir o coração, é tristeza, perda e uma loucura traiçoeira. Ainda assim, é história adventista. É o sequestro do grande movimento adventista profetizado por Ellen White. Providencialmente, quando esse sequestro foi descoberto, a própria profundidade de sua loucura desencadeou um reavivamento daquele grande movimento adventista pelos próprios leigos. Há esperança para os fiéis, aqueles que estão despertos e atentos. Esta é uma série em 2 partes. A primeira parte é o sequestro descoberto. A segunda parte se chama Em Frente Isso. Certo, vamos começar com o sequestro descoberto. Isso aconteceu no sábado, 11 de maio de 2024, na minha igreja adventista do sétimo dia local. O reverendo, vermelho de raiva, enviou 2 homens armados para intimidar um homem adventista cristão, gentil, de fala mansa, amoroso e amável, e expulsá-lo da igreja. Qual foi o crime dele? Bem, disseram que ele participou de uma reunião de igreja caseira no sábado, onde os pilares bíblicos originais da fé adventista estavam sendo estudados. Então, por que isso seria um problema, afinal de contas? Bom, essa é a pergunta, não é mesmo? A resposta para essa pergunta está em uma profecia de 1903 feita por Ellen White, uma profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Grande parte dessa profecia já se cumpriu nos acontecimentos atuais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui está a profecia. Ela diz: o inimigo das almas tentou introduzir a ideia de que uma grande reforma deveria acontecer entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares da nossa fé e se engajar em um processo de reorganização. Se essa reforma acontecesse, qual seria o resultado? A citação dela continua aqui. Primeiro, os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, deu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Terceiro, os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados como erro. Ela está se referindo aos 28 princípios fundamentais originais. Eles podem ser baixados em azitriades.com. Ellen White disse isso em 1903, então, para ela, os últimos 50 anos levariam esses princípios de volta a 1853. Quarto, uma nova organização seria estabelecida. É uma organização diferente, mas ainda assim se chamaria Adventista do Sétimo Dia, mesmo que suas doutrinas e pilares já não fossem mais Adventistas do Sétimo Dia. Quinto, livros de uma nova ordem seriam escritos. No contexto, ela está dizendo que esses livros de uma nova ordem fariam parte dessa falsa reforma. Eles conteriam doutrinas falsificadas. E a única maneira de detectar uma falsificação é estudar o original, o autêntico. Então aqui está o original. Chamava-se Princípios Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, 1889. Este folheto contém um resumo dos princípios bíblicos fundamentais, que Ellen White disse que seriam considerados como erro por uma falsa reforma.
dentro da igreja, dentro da nossa igreja. Esta é a versão moderna dos 28 princípios fundamentais, mas foi renomeada para 28 crenças fundamentais. Crenças podem mudar, aliás, princípios não mudam. Aquele homem adventista visitante descobriu que as 28 crenças fundamentais contradiziam de forma dramática tanto a Bíblia quanto os 28 princípios fundamentais originais, que tanto Deus quanto Ellen White endossaram. As 28 crenças fundamentais consideram como erro os 28 princípios fundamentais de 1889. Isso fazendo das 28 crenças fundamentais um dos livros de uma nova ordem. Vamos continuar com os resultados da reforma falsificada. Número 6. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Em outras palavras, a filosofia intelectual substituiria os princípios bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Número 7. Nada seria permitido ficar no caminho desse novo movimento. Isso, pessoal, é a resposta para a pergunta do porquê. Nosso reverendo, vermelho de raiva, enviou 2 homens armados para intimidar e expulsar aquele homem adventista do sétimo dia visitante da nossa igreja local, pois nada seria permitido ficar no caminho do novo movimento. E permitir que aquele homem adventista do sétimo dia reintroduzisse os princípios bíblicos originais, autênticos e fundamentais à sua congregação teria um custo. Claramente, ficar no caminho do novo movimento, que está ativamente descartando aqueles princípios bíblicos que Deus revelou à igreja. Essa perseguição interna está acontecendo em todo o mundo na igreja adventista do sétimo dia. Se conseguirmos entender o quanto os princípios bíblicos originais estavam firmemente estabelecidos, então imediatamente começaremos a perceber que qualquer distorção desses princípios terá uma origem satânica. Qualquer suposta nova luz, entendimento mais maduro ou evolução das doutrinas adventistas do sétimo dia que contradiga o que é autêntico, ameaçará nosso destino eterno se as aceitarmos. O próximo slide é Ellen White descrevendo como os pilares do adventismo foram estabelecidos, e é algo profundo. Muitos do nosso povo não percebem o quão firmemente o alicerce da nossa fé foi estabelecido. Meu marido, o ancião Joseph Bates, o pai Pierce, Ellen Hiram Edson e outros, que eram perspicazes, nobres e fiéis, estavam entre aqueles que, após o passar do tempo, em 1844, buscaram a verdade, como quem busca um tesouro escondido. Eu me reunia com eles e estudávamos e orávamos com fervor. Muitas vezes ficávamos juntos até tarde da noite, e às vezes durante toda a noite, orando por luz e estudando a palavra. Vez após vez, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia, para que pudessem compreender seu significado e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando eles chegavam a um ponto em seus estudos em que diziam: "Não podemos fazer mais nada", o Espírito do Senhor vinha sobre mim. Eu era arrebatada em visão e uma explicação clara das passagens que estávamos estudando me era dada, com instruções sobre como deveríamos trabalhar e ensinar de forma eficaz. Assim, recebíamos luz que nos ajudava a compreender as Escrituras a respeito de Cristo,
sua missão e seu sacerdócio. Uma linha de verdade, estendendo-se daquele tempo até o momento em que entraremos na cidade de Deus, me foi revelada claramente e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Durante todo esse tempo, eu não conseguia entender o raciocínio dos irmãos. Minha mente estava como que bloqueada, e eu não conseguia compreender o significado das escrituras que estávamos estudando. Esse foi um dos maiores sofrimentos da minha vida. Eu permaneci nesse estado mental até que todos os pontos principais de nossa fé foram esclarecidos para nós, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que quando eu não estava em visão, eu não conseguia compreender essas questões e aceitaram como luz, vinda diretamente do céu, as revelações recebidas. Por 2 ou 3 anos, minha mente continuou bloqueada para o entendimento das Escrituras. Foi assim que os princípios bíblicos fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia foram estabelecidos. Portanto, para um adventista, qualquer adventista, pastor, líder de conferência ou livro de uma nova ordem, afirmar que os pioneiros adventistas tinham uma compreensão limitada e ingênua da verdade é chamar Deus de mentiroso. É esta geração que tem uma compreensão limitada e ingênua da verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia negligenciou seu dever e perdeu de vista os documentos originais de Deus, os pilares originais que o próprio Deus verificou. Isso tornou seus membros extremamente suscetíveis às armadilhas de Satanás. Muitos pastores e evangelistas adventistas tentam descartar os princípios bíblicos fundadores, alegando que desde então evoluímos para uma compreensão mais clara da verdade. No entanto, se esse suposto novo entendimento contradiz os princípios e doutrinas bíblicos originais, então podemos saber que eles são falsos mestres. Falsos mestres. Nova luz não contradiz a luz antiga. Isso é o básico do estudo bíblico 101, uma das primeiras coisas que aprendemos. É assim que detectamos o falso. A profecia de Ellen White não declara que a Igreja Adventista do Sétimo Dia irá evoluir para uma compreensão mais clara da verdade. Ela afirma que a Igreja irá descartar suas verdades e substituí-las por um sistema de filosofia intelectual. E isso pode ajudar a explicar a afirmação abaixo que diz muitos. Uma estrela que admiramos por seu brilho então se apagará na escuridão. Isso está em Profetas e Reis, página 188. Ela também disse que no futuro enganos de todo tipo surgirão. E queremos um terreno sólido para nossos pés. Queremos pilares firmes para o edifício. Nenhum pino deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. O inimigo trará teorias falsas, como a doutrina de que não existe santuário. E sim, isso está acontecendo. Esse é um dos pontos em que haverá um afastamento da sé, Onde encontraremos segurança? A não ser que seja nas verdades que o Senhor tem dado nos últimos 50 anos. Isso está em Review and Herald, 25 de maio de 1905, parágrafo 28. Ela diz: mensagens de toda ordem e tipo têm sido apresentadas aos adventistas do sétimo dia para tomar o lugar da verdade, que ponto por ponto foi buscada por meio de estudo cuidadoso e confirmada pelo poder milagroso do Senhor.
Mas os marcos que nos fizeram o que somos devem ser preservados, e eles serão preservados, como Deus indicou por meio de sua palavra e do testemunho de seu Espírito. Ele nos chama a segurar firmemente, com a força da fé, os princípios fundamentais que se baseiam em autoridade inquestionável. Ela continua, ela diz: é impossível estimar os resultados maléficos de remover apenas um dos marcos fixados pela palavra de Deus. Poucos que se atrevem a fazer isso param na rejeição de uma única verdade. A maioria continua a deixar de lado um princípio após o outro, até que se tornam verdadeiros incrédulos. Sim, isso está acontecendo. E isso explica muita coisa. Ainda assim, vamos mostrar 10 marcos ou princípios adventistas do sétimo dia que foram deturpados, distorcidos ou removidos, e isso é apenas uma lista parcial. Esta sessão vai mostrar como as previsões de Ellen White se cumpriram e como seus alertas foram justificados. Tanto a lei moral quanto a lei natural também foram deturpadas. Isso fez com que a Igreja Adventista do sétimo dia se tornasse apenas uma sombra do que já foi. Número 1, e isso aconteceu há muito tempo, a mensagem de 1888 foi rejeitada. Essa mensagem era chamada de a mensagem do terceiro anjo. Sim, eu sei, eles falam sobre isso. Eles pronunciam essas palavras, mas ela não pode avançar por causa da apostasia. Vamos! Era chamada de a mensagem do terceiro anjo, o alto clamor, o evangelho da graça, justificação pela fé, justiça pela fé. Era o assunto que englobaria todos os outros. Número 2, o sistema de saúde de Deus foi trocado pelas feitiçarias médicas da Babilônia. O sistema de saúde falsificado do papado. E eu faço uma série inteira sobre isso. 3 partes. Quando isso aconteceu, quando trocamos nossos princípios de saúde, a lei natural, pelas feitiçarias médicas da Babilônia. Perdemos qualquer esperança de verdadeira saúde e cura. Perdemos a cunha de entrada para os corações e mentes das pessoas. Perdemos o braço direito do Evangelho. Perdemos a capacidade de resistir nessas provas do tempo do fim. Estamos sendo testados agora mesmo. Essas 4 coisas são o motivo pelo qual a mensagem de saúde é uma parte essencial das 3 mensagens angélicas, que, aliás, não podem avançar se estiverem presas a uma mensagem de saúde falsificada. A corporação adventista do sétimo dia, em rebelião traiçoeira, rejeitou as leis de saúde de Deus e agora trabalha em direta oposição aos mandamentos de Deus, ao seu chamado e à sua própria saúde. Eles estão roubando a glória de Deus e enganando o mundo com o sistema de saúde falsificado pelo qual milhões incontáveis estão morrendo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:03. Número 3, a liberdade religiosa é rejeitada. O Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a Associação Geral e o Sistema de Saúde Adventista, todos negaram aos membros da Igreja Adventista do sétimo dia suas isenções de liberdade religiosa. Quando chegou a hora de defender os adventistas que lutavam contra a vacinação obrigatória e coercitiva.
Isso foi resultado de traição contra Deus, quando os adventistas há muito tempo se uniram às feitiçarias da Babilônia papal. Aqui se faz, aqui se paga. A corporação vendeu seus próprios membros para a farmaqueia. Eles traíram a igreja. Eles se recusaram a permitir que os adventistas do sétimo dia obedecessem a Deus em vez dos homens. Eles desafiaram seus paroquianos. Eles desafiaram as leis naturais de Deus e, assim, desafiaram o próprio Deus. Ao endossar vacinas e negar aos adventistas a liberdade religiosa de recusar os venenos mortais, a igreja corporativa e seu braço de saúde se tornaram culpados pelo sofrimento, mutilação e morte de todos que foram enganados ou coagidos a tomar vacinas. Quando a igreja voluntariamente se juntou à Inquisição Médica do Papado, ela aderiu à agenda genocida da Babilônia papal. Eles começaram a trabalhar contra a humanidade e contra Deus. E eles não representam mais os adventistas do sétimo dia, sua fé, sua mensagem ou seu Deus. Número 4. Ellen White é continuamente diminuída ou rejeitada pela Associação Geral, pela liderança e pelos pastores. Em 25 de junho de 2024, o pastor James Millon, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Hot Springs, Arkansas, foi demitido por citar Ellen White. Esse é apenas um de muitos casos assim. Muitos. Era política na minha igreja corporativa adventista do Sétimo Dia em Nebraska que citar Ellen White na igreja era inaceitável. A corporação instrui seus pastores a não usarem Ellen White. Deus sempre levantou um profeta no início e no fim de toda profecia com tempo determinado na Bíblia. Ele fez isso para que não sejamos enganados e percamos a nossa salvação. Rejeitar um profeta que Deus envia é insanidade comprovada. Deveríamos rejeitar os avisos vitais, a luz e a instrução que nos levarão através de um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. Impediremos que outros ouçam a palavra do Senhor em um momento como este? É como se o hipnotismo satânico tivesse tomado conta da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós apenas tivéssemos começado. Número 5. O homem do pecado agora é amigo adventista do sétimo dia. Sério. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agora abraça o papado. Em vez de alertar o mundo sobre ele, esse homem que você vê aí é Ganon de pé apertando a mão do homem do pecado, o Papa Francisco, em Roma, Itália, no dia 12 de outubro de 2016. Isso fez com que os adventistas do sétimo dia se tornassem co-conspiradores com o papado. DP é o chefe do Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa na Associação Geral. Esses dois departamentos não são compatíveis. Eles não deveriam estar juntos de jeito nenhum. Eles foram reunidos novamente com a intenção de anular o verdadeiro Departamento de Liberdade Religiosa. Foi uma tomada hostil. Isso não é algo sem importância. Isso é traição contra Deus. Agora, aqui está um trecho blasfemo de Ganon de Epp usando seu sistema de filosofia intelectual para se sobrepor à Bíblia. O bom senso e o nosso chamado. É bem curto. Aqui está. Agora, o fruto do Espírito Santo exclui a violência contra os outros. Se atacarmos a fé das pessoas, isso é irresponsável. Por quê? Porque, de fato, colocamos a vida de adventistas do sétimo dia em perigo. E isso seria imprudente.
Temos que lembrar que somos um movimento restauracionista, não um grupo sectário e violento de crentes. Quase isso. Na verdade, um terrorista. Então, o Sr. Gannon Diop chama alguns adventistas do sétimo dia de terroristas violentos porque eles pregam o evangelho eterno das 3 mensagens angélicas. Porque eles pregam contra a Babilônia, pregam contra o papado, pregam contra protestantes apóstatas. Eles pregam contra as apostasias da Igreja Adventista do sétimo dia. E essas declarações do Sr. Diop vieram à tona agora, desde que ele se encontrou com o Papa Francisco há alguns meses. Que loucura isso! Tudo isso foi aprovado pelo GC. Eumite disse que nada poderia atrapalhar o novo movimento. Tudo bem. O próximo é Nilce. Wilson fazendo exatamente a mesma coisa. Ele diz que, embora seja verdade que houve um período na vida da Igreja Adventista do sétimo dia em que a denominação adotou uma postura nitidamente anticatólica romana, essa atitude por parte da Igreja não passava de uma manifestação do sentimento antipapista generalizado entre as denominações protestantes conservadoras no início deste século e no final do século passado. E que agora foi relegada ao lixo da história, pelo menos no que diz respeito à Igreja Adventista do sétimo dia. Sério. Esse é o ex-presidente da Conferência Geral dos Adventistas do sétimo dia. Isso foi uma transcrição judicial de 1974. Isso já vem acontecendo há um tempo. Essa declaração que ele fez é pura invenção criada do nada. Mesmo assim, ele era a voz da Igreja Adventista do sétimo dia e claramente um impostor. Esse abandono do princípio fundamental da Bíblia começou há muito tempo. A corporação está reparando a brecha entre o protestantismo e o papado. Isso é diabolicamente oposto aos adventistas do sétimo dia. Chamar esses tipos de traições adventistas de heresias está documentado em toda a internet. Estou apenas lhe dando uma pequena informação. Miniatura. Bedal. É isso, Bedal, cheio disso. Estou apresentando apenas, como eu disse, uma pequena fração delas. Aqui está outro exemplo de Nilce. Wilson, e é o que ele diz. Por que um pastor diria isso? Tudo bem, aqui está. Essa é a revista. É isso em vermelho. Aqui está a citação. Existe outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja do Sétimo Dia. Realmente? Por que diabos o chefe da Igreja Sinaísta diria uma coisa dessas? Certo, número 6. A dupla expiação está sendo transformada em um único átomo. E eles fazem isso de forma muito sutil. Mas estes são os resultados desse acontecimento. Uma única expiação significaria que a obra de expiação de Jesus foi concluída na cruz. É verdade que o que Cristo fez na cruz foi feito de forma indiscriminada e incondicional para o mundo inteiro. Mas se a cruz fosse a expiação completa, então os pecados de todo o mundo já teriam sido expiados e todos seriam salvos, não importa o que aconteça. Assim, não haveria necessidade da segunda fase da expiação, o juízo investigativo, o santuário, a purificação do pecado do santuário ou bode emissário, etc. Isso significaria que os pecadores seriam salvos em seus pecados e não de seus pecados. Significaria que a humanidade estaria isenta de ter que abandonar seus pecados. Isso leva à falsa doutrina de que o homem não pode vencer o pecado. Isso leva à falsa doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre.
Essas heresias subversivas começariam a explicar a terrível condição. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White relata uma visão ominosa que ela recebeu de Deus, a qual mostra o perigo real de rejeitar o juízo investigativo e a segunda fase da expiação. Aqui está, ela diz: Vi um trono, e sobre ele estavam sentados o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Olhei para o semblante de Jesus e admirei sua pessoa adorável. A pessoa do Pai eu não conseguia contemplar, pois uma nuvem de luz gloriosa o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha uma forma como a dele. Ele disse que sim, mas que eu não poderia contemplá-la, pois, disse ele, se você visse por um instante a glória de sua pessoa, deixaria de existir. Diante do trono estavam o povo adventista, a igreja e o mundo. Vi um grupo ajoelhado diante do trono, profundamente interessado, enquanto a maioria permanecia de pé, desinteressada e indiferente. Aqueles que estavam ajoelhados diante do trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Olhavam para Jesus. Então ele olhava para seu Pai e parecia estar intercedendo por nós junto a ele. Então uma luz vinha do Pai para seu Filho e dele, para o grupo que orava. Então vi uma luz extremamente brilhante sair do Pai para o Filho, e do Filho ela se espalhou sobre o povo diante do trono. Mas poucos receberam essa grande luz. Muitos saíram de debaixo dela imediatamente e a rejeitaram. Outros foram descuidados e não valorizaram a luz, e ela se afastou deles. Alguns a valorizaram e foram se ajoelhar diante do trono junto com um pequeno grupo de oração. Esse grupo todo recebeu a luz e se alegrou nela, pois seus rostos brilhavam com a sua glória. Então viu o Pai se levantar do trono e, em um carro de fogo, entrar no Santo dos Santos, além do véu, e ali se sentou. Vi tronos que eu não tinha visto antes. Vamos ler isso de novo. Ali vi tronos que eu não tinha visto antes. Então Jesus se levantou do trono, e a maioria dos que estavam ajoelhados se levantou com ele. E eu não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou. E eles ficaram em completa escuridão. Aqueles que se levantaram quando Jesus se levantou mantiveram os olhos fixos nele enquanto ele deixava o trono e os conduzia um pouco adiante. Então ele levantou o braço direito e ouvimos sua voz maravilhosa dizendo: Esperem, eu vou ao meu Pai para receber o reino. Mantenham suas vestes limpas, e em pouco tempo voltarei das bodas e os receberei para mim mesmo. E eu vi um carro de nuvens com rodas como fogo flamejante. Anjos estavam ao redor do carro enquanto ele se aproximava de onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi levado ao lugar santíssimo, onde o Pai estava sentado. Então vi Jesus diante do Pai, um grande sumo sacerdote. Na barra de sua veste havia um sino e uma romã. Um sino e uma romã. Então Jesus me mostrou a diferença entre fé e sentimento. Bem, vamos ler isso de novo. Então Jesus me mostrou a diferença entre fé e sentimento. E vi aqueles que ressuscitaram com Jesus elevarem sua fé a Jesus no lugar santíssimo e orarem: Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus sopraria sobre eles o Espírito Santo. Na respiração havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Agora é aqui que a coisa fica escura.
Então me virei para olhar para a companhia que ainda estava curvada diante do trono. Eles não sabiam que Jesus havia partido. Satanás parecia estar perto do trono, tentando continuar a obra de Deus. Eu os vi olhar para o trono e orar: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Satanás soprava sobre eles uma influência profana. Nela havia luz e muito poder, mas não havia doce amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e recuar para enganar os filhos de Deus. Vi um após o outro deixar o grupo que orava a Jesus no lugar santíssimo e ir se juntar àqueles diante do trono. E eles imediatamente recebiam a influência profana de Satanás. Bom, agora, isso é meio sinistro, não é? Ellen White esclarece isso em sua próxima citação. Ela diz que aqueles que, pela fé, seguem Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios de sua mediação. Em outras palavras, a vida eterna em favor deles. Mas aqueles que rejeitam a luz do santuário, aqueles que rejeitam a luz que revela essa obra de ministração, não são beneficiados por ela. Isso não faz você pensar nos pentecostais orando: Pai, dá-nos o teu Espírito, e que tipo de Espírito eles recebem? Todos nós sabemos que rejeitar a verdade nos expõe a um forte engano. Uma influência impura, um espírito impuro, talvez até mesmo um controle sobrenatural físico, como os pentecostais pensam, aquele pastor furioso de rosto vermelho que acha que está servindo a Deus ao enviar 2 homens armados para resolver divergências doutrinárias. Isso é um espírito impuro. É algo muito perigoso rejeitar a luz do céu. Quando aqueles adventistas que rejeitaram a doutrina do santuário oraram para receber o Espírito, na essência, um falso terceiro Deus respondeu com seu próprio espírito impuro, o que ajudaria a explicar a insanidade, a crueldade e o espírito impuro de perseguição na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Essa visão dada na década de 1850 parece um aviso sobre o próximo advento. Apostasia, número 7. Agora, James White chamou essa próxima doutrina infiltrada de um erro fundamental, assim como muitos dos pioneiros da nossa fé. Ele falou sobre isso na Adventista Review and Sabbath Herald, volume 6, número 5, de 12 de setembro de 1854, página 36, em um artigo intitulado A Posição do Remanescente. E eu mostro tudo isso, tudo que os pioneiros tinham a dizer sobre isso, na parte 2. Aqui estão os erros fundamentais números 7 e 8. Número 7, a doutrina central do papado, a Trindade, foi votada para dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1980. Foi isso que nossos pioneiros, como James White, chamaram de erro fundamental, e eles usam uma linguagem muito forte na parte 2. Agora, isso se tornou a doutrina central dos Adventistas do Sétimo Dia. Você consegue imaginar isso? Para acomodar essa doutrina criada por homens, porque estavam determinados a tê-la, a corporação alterou muitos princípios bíblicos fundamentais, que é justamente o que estamos analisando agora com apenas 10 deles, incluindo a definição do Espírito Santo, que eles distorceram para um terceiro Deus, coigual e coeterno. Vamos falar sobre o que isso vai significar. Então, por que isso deveria importar para nós? Simplesmente porque, bem, em primeiro lugar, isso contradiz os 28 princípios bíblicos fundamentais originais, o que o Espírito nos revelou em primeiro lugar. A luz não contradiz a luz anterior.
Em segundo lugar, isso transforma os adventistas do sétimo dia em idólatras que adoram um falso Deus, um espírito impuro. Isso corrompe a maioria das outras doutrinas dos adventistas do sétimo dia, assim como aconteceu nas igrejas católica e protestante. E número 4, o mais importante, nenhuma versão da doutrina da Trindade permite que Jesus seja o Filho literal de Deus. Esse é basicamente o ponto da doutrina da Trindade. É a parte coeterna e coigual da doutrina da Trindade que não permite que Jesus seja o Filho literal de Deus. Então, enquanto Satanás faz os adventistas pensarem que estão defendendo nobremente uma doutrina muito perdida chamada Trindade, Satanás está pelas costas deles acusando os adventistas diante do Pai por negarem que Jesus é o Filho de Deus. Pois nenhuma versão da doutrina da Trindade permite que Jesus seja o Filho de Deus. Negar que Jesus é o Filho de Deus é a 8ª distorção doutrinária. O que a Bíblia diz sobre isso? Em 1 João 5:5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se não pudermos vencer o mundo, estamos perdidos. 1 João 2:22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o relacionamento entre o Pai e o Filho. A verdade é encontrada no capítulo 17 de João. Tudo isso é tudo o que precisamos, defensores da Trindade. Vamos falar um pouco mais sobre o fruto desse espírito profano. Os defensores da doutrina da Trindade derramaram o sangue de milhões ao longo dos séculos. Aqueles que rejeitaram a Trindade foram expulsos das sinagogas, excomungados, perseguidos, exilados, queimados na fogueira ou exterminados por exércitos. É por isso que os érvuos, ostrogodos e vândalos foram arrancados pelo bispo de Roma, o Papa, em 538 d.C. E agora que os líderes da corporação adventista do sétimo dia defendem a doutrina da Trindade, eles também, como era de se esperar, começaram a perseguir seus próprios membros que não acreditam na doutrina central da Igreja de Roma. Esse é o fruto corrupto da doutrina da Trindade. O ômega da apostasia é, de fato, de uma natureza extremamente alarmante. Pelos seus frutos os conhecereis. Falaremos mais sobre a Trindade depois. Número 9. Os adventistas se venderam ao governo pelo 501c13 em 1950, tornando os adventistas do sétimo dia uma imagem da besta, igreja e Estado combinados. Vamos explicar isso aqui ao longo do vídeo. Quando os adventistas se tornaram uma corporação 501c3, eles deixaram entrar outro cavalo de Troia. Eles reconheceram publicamente que o Estado é uma autoridade superior ao seu Deus, o que, é claro, é traição contra Deus. Isso significa que o governo, por capricho, pode ditar o que quiser à igreja que submeteu seu controle ao governo em vez de a Deus. Quando qualquer, isso é uma citação. Quando qualquer igreja inicia o processo de solicitação do status 501c3, ela precisa dar o primeiro passo com o objetivo final de se tornar uma entidade corporativa. Agora, a incorporação é uma forma de permissão por meio de licenciamento. Uma igreja, ao se tornar incorporada, significa que ela tanto pediu quanto recebeu permissão do Estado onde está localizada para operar. Ela então se torna uma acomodação pública, em vez de um corpo religioso privado. Você sabia disso? Eu não sabia disso. E ela tem permissão para operar sob os auspícios do Estado.
Nós estivemos sob o Estado esse tempo todo. Será que uma igreja realmente quer continuar precisando de permissão do governo para funcionar, quando foi o próprio Deus quem a ordenou para atuar? A história dos batistas nos dá uma certa perspectiva. E há muito mais do que eu tenho tempo para colocar aqui, mas isso nos dá uma ideia do que um 5013 pode realmente acabar fazendo com a pregação do Evangelho e com aqueles que pregam o Evangelho sem uma licença. Esse é só um aspecto. Aqui vai só um pequeno vislumbre histórico das possibilidades. Desde 1609, os batistas têm sido defensores vocais e persistentes da liberdade religiosa. No século XVII, na Inglaterra, não era legal que nenhum grupo religioso expressasse sua fé sem permissão da igreja oficial. Os batistas não podiam adorar livremente, frequentar uma universidade, ocupar cargos públicos, celebrar casamentos ou observar a ceia do Senhor da forma que escolhessem. Os batistas não podiam se recusar a batizar seus bebês. Aqueles que existiam ao governo eram espancados, perseguidos e presos. Pense nas possibilidades. Na época da Revolução Americana, 9 das 13 colônias tinham igrejas apoiadas pelo governo que rotineiramente perseguiam dissidentes como os batistas. Na Virgínia, 50% dos pastores batistas haviam sido presos pelo crime de pregar o evangelho sem uma licença do governo. Esse é apenas um exemplo da armadilha do declive escorregadio, que é o 501C3. Um 501C3 é a união entre igreja e Estado, que forma uma imagem da besta. É a igreja se curvando ao Estado. Sério, isso é papado. A história já nos mostrou que, quando uma igreja se une ao Estado, ela acabará participando de perseguição apoiada pelo governo. Mas os adventistas se uniram a 2 estados, o governo dos Estados Unidos, através do 501C3 e o Estado do Vaticano. Ao se comprometerem a serem leais à sua doutrina central, a Trindade. E, novamente, como era de se esperar, número 10, a corporação agora desencadeou perseguição contra adventistas do 7º dia que não acreditam na doutrina central do papado, a Trindade. E aquele pastor furioso, de rosto vermelho, naquela pequena igreja adventista do 7º dia em Nebraska, de fato tentou recorrer à autoridade civil para remover aquele homem adventista do 7º dia, amoroso e gentil, que estava visitando a igreja. Ele tentou ligar para o xerife, mas não deu certo. Esse evento foi um microcosmo do que podemos começar a esperar da imagem da besta, apenas o começo. Igreja e Estado se uniram para perseguir os inocentes. Quão distorcido é isso? E ainda assim, isso está acontecendo em igrejas adventistas ao redor do mundo todo. Aliás, vamos pegar a definição correta de perseguição. Aqui está: perseguição, hostilidade e maus-tratos, especialmente com base em etnia, religião, orientação sexual ou crenças políticas. Número 2, incômodo ou assédio persistente. A definição não se limita a matar pessoas. Aqui está uma citação relevante de Ellen White sobre isso. Ela diz: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender suas mãos através do Golfo para agarrar a mão do espiritismo. Eles vão atravessar o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa união tripla,
Este país seguirá os passos de Roma ao pisotear os direitos de consciência. Isso é Gnum Diop. Iniciando o processo. Citação livro O Grande Conflito, 1888, capítulo 36. Quem diria que essa citação algum dia se aplicaria à Igreja Adventista do Sétimo Dia? Pois eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, até mesmo dentre vocês mesmos. Homens se levantarão, falando coisas perversas, para atrair discípulos após si mesmos. Atos 20, 29 e 30. De Gálatas 1, 6 e 9. Eu me admiro de que vocês estejam tão depressa se afastando de aquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como já dissemos antes, agora repito, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Acredito que uma rápida revisão dessas mudanças não autorizadas no Evangelho em nossa igreja pode revelar exatamente quem são os verdadeiros piratas que sequestraram esta igreja. Agora, essas mudanças no Evangelho, que estão escritas em amarelo no próximo slide, refletem a doutrina papal e a agenda papal. Vamos lá, aqui está a revisão. Número 1. A justiça pela fé foi rejeitada, assim como é na Igreja Católica. Amarelo. A mensagem de saúde foi trocada pelas feitiçarias médicas da Babilônia papal. Número 3. A liberdade religiosa foi redefinida para acomodar as feitiçarias médicas da Babilônia. Número 4. Ellen White é rejeitada para silenciá-la. Assim ela não pode expor a infiltração papal. Número 5. O homem do pecado agora é aceito, tornando os adventistas do sétimo dia co-conspiradores com o papado. Número 6. A expiação dupla e o juízo investigativo são negados, assim como acontece no catolicismo. Número 7. A doutrina central do papado, a trindade que gerou todas as outras falsas doutrinas, foi votada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Número 8. Jesus é rejeitado como Filho de Deus para acomodar a trindade católica. Número 9. 501c3 nos vincula ao Estado, à Igreja e ao Estado. Essa é a preparação para o sábado, o falso sábado número 10. A perseguição é desencadeada sobre aqueles que não acreditam na doutrina central do papado, a trindade, assim como faz o papado. Rapaz, o que dizer sobre isso? Eu conheço pelo menos 16 ou 17 ensinamentos na Igreja Adventista que foram alterados ou rejeitados, circulando pela Igreja Adventista do Sétimo Dia neste momento. A lista que você vê aqui tem apenas 10 itens, mas já é suficiente por enquanto. Todas essas mudanças estão alinhadas com as agendas e doutrinas do papado. Ela abraça o homem do pecado. O padrão que temos mostrado deixa claro que o sequestro da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi realizado por agentes papais infiltrados. A instituição foi sequestrada pela própria Babilônia papal. Quando você vê todas essas apostasias e para onde elas estão indo, fica fácil ligar os pontos para formar uma imagem. E que imagem é formada? Uma imagem da besta, ramo adventista.
É o protestantismo apóstata que se parece, age e persegue como a besta, o dragão. Foi exatamente assim que a igreja cristã primitiva se transformou na igreja católica, por meio de pequenos compromissos doutrinários, pouco a pouco ao longo do tempo. A história claramente se repetiu na igreja adventista do sétimo dia. Esses agentes papais infiltrados na liderança enganaram os adventistas, levando-os a roubar a glória de Deus e a enganar o mundo com o evangelho falsificado. Ellen White previu que isso aconteceria, e ela também viu isso chegando nesta próxima visão. Aqui está. Eles falaram contra a nossa ordem sagrada. Em 1885, Ellen White teve um sonho estranho, que eu acredito ter uma aplicação dupla, como é bastante comum. Uma para a circunstância específica dela, na época, e outra que se relaciona com a perseguição interna de adventistas que ousaram se manifestar contra a Igreja Católica. Doutrinas que agora encontraram seu caminho dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Aqui está a visão. Sonhei que eu estava em Battle Creek. Aliás, Battle Creek era onde ficava a sede da Conferência Geral na época. Sonhei que eu estava em Battle Creek, olhando pela lateral de vidro da porta e vi um grupo marchando em direção à casa. 2 a 2. Eles pareciam sérios e determinados. Eu os conhecia bem e me virei para abrir a porta da sala para recebê-los, mas pensei em olhar novamente. A cena havia mudado. O grupo agora apresentava a aparência de uma procissão católica. Um deles carregava uma cruz na mão, outro um caniço. E, à medida que se aproximavam, aquele que carregava o caniço deu uma volta ao redor da casa, dizendo 3 vezes: "Esta casa está proscrita. Os bens devem ser confiscados." Eles falaram contra a nossa santa ordem. O terror me tomou e corri pela casa, saindo pela porta norte. E me vi no meio de um grupo, alguns dos quais eu conhecia, mas não ousei dizer uma palavra a eles por medo de ser traído. Tentei encontrar um lugar isolado onde eu pudesse chorar e orar sem encontrar olhares ávidos e curiosos por onde quer que eu fosse. Repetia frequentemente: se eu pudesse entender, se me dissessem o que disse ou fiz. Chorei e orei. Por mais que visse nossos bens sendo confiscados, tentei enxergar simpatia ou piedade por mim nos olhares daqueles ao meu redor, e observei o semblante de várias pessoas que achei que falariam comigo e me consolariam, se não temessem ser observadas pelos outros. Tentei uma vez escapar da multidão, mas ao perceber que estava sendo vigiada, disfarcei minhas intenções. Comecei a chorar alto. Quando pastores e líderes adventistas são confrontados com essas doutrinas católicas enraizadas, eles agem como se tivéssemos falado contra sua ordem sagrada. E isso não está muito longe da verdade, não é mesmo? A perseguição, no entanto, está vindo de dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, direcionada aos membros que não acreditam nas doutrinas da Igreja de Roma, a doutrina central da fé católica. A Corporação Adventista do sétimo dia se tornou um poder perseguidor em nome e no espírito da Igreja de Roma e em defesa das doutrinas de Roma. Isso é de Ellen White. Eu lhes digo agora que, quando eu for descansar, grandes mudanças acontecerão. Eu não sei quando serei levada, e desejo alertar a todos contra as artimanhas do diabo. Quero que o povo saiba que eu os adverti plenamente antes da minha morte. Ela adverte novamente e diz:
A igreja que se apega à palavra de Deus está irremediavelmente separada de Roma. Os protestantes já estiveram assim separados dessa grande igreja da apostasia, mas se aproximaram mais dela e ainda estão no caminho da reconciliação com a igreja de Roma. Roma nunca muda. Seus princípios não mudaram nem um pouco. Ela não diminuiu a distância entre ela e os protestantes. Foram os protestantes que fizeram todo o avanço. Mas o que isso diz sobre o protestantismo dos dias de hoje? É a rejeição da verdade bíblica que faz os homens se aproximarem da incredulidade. É uma igreja em retrocesso que diminui a distância entre si e o papado. Uma coisa, esta é uma citação diferente, uma coisa é certa e logo será percebida, a grande apostasia que está se desenvolvendo, aumentando e se fortalecendo, e continuará assim até que o Senhor desça do céu com um brado. Devemos manter firmes os primeiros princípios da nossa fé denominacional e avançar de força em força para uma fé ainda maior. Sempre devemos manter a fé que foi confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Desde os primeiros acontecimentos da nossa experiência até o tempo presente. Todos nós entendemos o princípio do que acontece com uma igreja quando a verdade bíblica é rejeitada. Mas como a igreja do sétimo dia chegou a um estado tão ruim e foi tão completamente dominada pelo papado? Nós somos a igreja adventista. Como isso foi possível? Existem duas respostas. Ellen White dá uma resposta para isso e o papado dá outra resposta. Aqui está a citação de Ellen White. Apesar disso, a Bíblia está cheia de advertências contra falsos mestres. Muitos estão, assim, prontos para confiar a guarda de suas almas aos... O quê? Ao clero. Ah, isso soa familiar. Hoje existem milhares de professos de religião que não conseguem dar outra razão para os pontos de fé que defendem além desta. Eles foram assim instruídos por seus líderes religiosos. Eles passam pelos ensinamentos do Salvador quase sem perceber e depositam total confiança nas palavras dos ministros. Mas os ministros são infalíveis? Como podemos confiar nossas almas à orientação deles, a menos que saibamos pela palavra de Deus que eles são portadores da luz? A falta de coragem moral para sair do caminho já trilhado pelo mundo leva muitos a seguir os passos de homens instruídos e, por sua relutância em investigar por si mesmos, acabam ficando irremediavelmente presos nas correntes do erro. Eles veem que a verdade, para este tempo, está claramente apresentada na Bíblia e sentem o poder do Espírito Santo acompanhando suas proclamações, mas ainda assim permitem que a oposição do clero os afaste da luz. Embora a razão e a consciência estejam convencidas, essas almas iludidas não ousam pensar de forma diferente do ministro, e seu julgamento individual, seus interesses eternos, são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e ao preconceito de outro. É por isso que agentes papais infiltraram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, disfarçados de líderes e pastores dentro da própria Igreja Adventista. Agora, vamos ouvir a citação católica que revela como a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi tomada pela influência do papado. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela se baseiam todos os outros ensinamentos da Igreja.
Essa é uma citação do Manual do Católico de hoje, copyright 1978, revisado e ampliado em 1991, Ligori Publications, página 11, impresso nos Estados Unidos. Você vai querer conferir isso, então está aí. No entanto, todos os outros ensinamentos dela são corrompidos. Bem, o que Jesus diz sobre isso? Ele diz que uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Mateus 7, 8. Então, se isso é verdade, e Jesus disse, então é verdade. A doutrina central da fé católica, a Trindade, é uma árvore corrupta porque gerou apenas frutos corruptos. Doutrinas. Negar essa verdade é chamar Jesus de mentiroso. Ignorar os avisos do Filho de Deus é suicídio. Ele foi dado por misericórdia para nos salvar das muitas, incontáveis e sutis armadilhas de Satanás. Então, o segundo motivo pelo qual o catolicismo tomou tão rapidamente e completamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia porque, em 1980, a Igreja Adventista do Sétimo Dia plantou a árvore corrupta da Trindade Papal nos 28 crenças fundamentais. A doutrina central de Roma se tornou a doutrina central da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vem corrompendo as doutrinas adventistas do Sétimo Dia desde então. É quase automático na presença dessa árvore corrupta. Agora, é a parte coeterna e coigual dessa doutrina da Trindade que nega que Jesus é o Filho de Deus. Ela nega. E corrompe outras doutrinas ao seu redor, além de desencadear perseguição quando questionada. Assim como fez na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelos seus frutos os conhecereis. A doutrina da Trindade foi o cavalo de Troia que acabou destruindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia como corporação. As previsões de Ellen White estão se cumprindo. Os adventistas estão descartando seus princípios de verdade. E qual igreja protestante ou católica já foi reformada pelos reformadores? Os reformadores sempre tiveram que se contentar em tirar as pessoas da igreja corrompida. Os líderes da corporação adventista do Sétimo Dia rejeitaram o Filho de Deus. Seu profeta, sua mensagem de saúde, seu direito à salvação, a justiça de Cristo, seu mediador, sua expiação, sua liberdade religiosa, sua autonomia, seu chamado, sua razão de existir. Eles já não suportam mais a sã doutrina. Esse tempo chegou. A corporação abraçou doutrinas papais centrais e a perseguição. O adventismo corporativo se recusa a ser reformado. Todos os reformadores enviados a eles foram expulsos da sinagoga e acusados de ensinar doutrinas de demônios. Ainda assim, resta um raio de esperança vindo da pena da inspiração. Aqui está uma citação de Ellen White. A igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. Agora, ela é profetisa de Deus, e essa profecia por Deus. A igreja prestes a cair, mas não cai. Então, aparentemente, ainda há esperança. No entanto, acabamos de revisar as evidências claras de que a outra profecia dela também era verdadeira, que a igreja de fato abandonou seus princípios bíblicos fundamentais, trouxe heresias mortais e persegue os dissidentes. Isso é claramente uma igreja caída.
protestantismo apóstata, aparentemente a última igreja protestante a cair. Ela previu que isso aconteceria. Então, como lidamos com esse paradoxo? Bem, na verdade é meio simples. A igreja parece prestes a cair porque a grande maioria se afastou dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia. Seus princípios fundamentais do Evangelho e, como resultado, caíram espiritualmente. Mas ela não cai apenas porque um pequeno remanescente de sua semente permanece fiel a Deus e aos seus princípios bíblicos fundamentais do Evangelho. Então, qual é a definição de igreja? Ela dá que Deus tem uma igreja. Não é a grande catedral, nem é o estabelecimento nacional, nem são as várias denominações. Somos uma denominação. São as pessoas que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, está a Igreja de Cristo. Pois a presença do Altíssimo e Santo, que habita na eternidade, é a única que pode constituir uma igreja. Vou dar um exemplo aqui. Eu moro em Nebraska e lá temos algo chamado Floresta Nacional de Nebraska. Você sabia que tínhamos uma floresta nacional? Onde fica isso? Acontece que não é um lugar só. São pequenos trechos aqui e ali, espalhados por todo o estado. É mais ou menos assim que funciona isso aqui. A igreja está aqui e ali. Pequenos pontos, pequenos grupos de árvores, por assim dizer. O remanescente se refere a um grupo muito pequeno de pessoas que se parecem exatamente com o original. O original, com os princípios autênticos e fundamentais do Evangelho bíblico. Em outras palavras, o remanescente não vai se parecer em nada com o adventismo corporativo do 7º dia. O remanescente vai estar em contraste dramático com a apostasia mundial ao redor deles. O contraste será tão grande que até mesmo os adventistas corporativos vão achar que esse remanescente é um povo peculiar. Agora, vamos olhar para a declaração completa de Ellen White. Já estamos quase terminando aqui. A igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão peneirados para fora. A palha, separada do precioso trigo. Isso é uma provação terrível. Sim, senhora, mas, mesmo assim, isso precisa acontecer. Somente aqueles que têm vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho serão encontrados, com os leais e verdadeiros, sem mancha ou mácula de pecado, sem engano em suas bocas, o remanescente que purifica suas almas obedecendo à verdade. Tiram forças desse processo de provação, exibindo a beleza da santidade em meio à apostasia ao redor. Isso está acontecendo agora mesmo. Não são os perseguidores e os colaboradores que compõem a Igreja pura de Deus. É o remanescente fiel que purifica suas almas obedecendo à verdade. O remanescente da sua descendência está se reunindo agora. Os adventistas do 7º dia estão despertando para a verdade dos autênticos e fundamentais princípios bíblicos do Evangelho de Deus. Eles estão despertando para a verdade de uma igreja adventista do 7º dia sequestrada e estão soando o alarme. A perseguição interna mundial dos fiéis é prova desse despertar. O remanescente da sua descendência levará a verdade consigo ao serem expulsos. Eles serão defensores da fé e reparadores das brechas, cuidando zelosamente da fé que uma vez foi entregue aos santos. É por isso que foram expulsos em primeiro lugar.
Esse é o fim dessa apresentação. A parte 2 se chama o Em Frente. É sobre o que Deus gostaria que fizéssemos, sobre esse sequestro mundial do Evangelho em todas as igrejas, em todas as denominações. Deus está chamando o seu povo para fora das trevas, de volta à sua maravilhosa luz.